Aleluia! Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Glória a Deus. Vira para pelo menos 3 pessoas que estão aí, abraça ela e fala bem assim: Deus vai falar contigo hoje. Saia do seu lugar, cumprimente umas 3, 4, 5 pessoas. Glórias ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Ainda de pé, já vocês vão ficar sentados por um bom tempo. Eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. A última vez que eu estive aqui foi em maio e foi uma noite marcante para todos nós. Quem estava aqui quando eu estive na última vez? Amém. E vai ser bênção desta noite também. Eu vi o pastor Políbio falando aí, pode falar. Já que vocês falaram que pode, eu vou falar. Pode falar? Então eu vou falar. Eu falei com um obreiro ontem, falei com um amigo meu ontem lá. Obreiro, eu chamo todo mundo de obreiro. Eu falei com um amigo meu ontem que eu falei, rapaz, quando eu fui pregar, eu prometi para mim mesmo que eu não ia gritar. Mas quando eu vi, eu já estava berrando até não querer mais. Aí a garganta dói, o corpo dói. Aí não tem como eu passar algo tão maravilhoso da parte de Deus como se eu estivesse batendo papo. Não tem jeito. É muito forte para mim falar devagarzinho, tem que gritar um pouquinho. É a unção do Espírito Santo quando vem sobre a gente não se preocupa se vai doer a garganta amanhã. Remédio a gente toma depois. Cadê o irmão farmacêutico que trouxe os remédios para mim? Ó? Irmão Biton, Deus te abençoe, campeão. Muito obrigado pelos remédios aí que você trouxe para mim. E eu estou feliz de verdade de estar aqui com vocês. Descansei bastante hoje, orei bastante, falei, Senhor, fala comigo, Jesus, o que o Senhor quer falar com esse povo? O que o Senhor quer falar lá em Samambaia, as igrejas que vão estar reunidas? E Deus me deu uma mensagem que eu sei que vai tocar o teu coração, sei que vai falar contigo. Eu quero que você que trouxe Bíblia, pega a sua Bíblia. Você que não trouxe, pega o seu iPad, seu telefone. E se você não trouxe nada, vai soltar no telão ali, não se preocupe. Mas eu quero que você declare bem forte assim comigo: essa é minha Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Eu sou tudo o que ela diz que eu sou. Eu posso tudo o que ela diz que eu posso. Eu abro a minha mente e o meu coração para ser ministrado nesta noite. E eu declaro que a partir de hoje a minha vida nunca mais será a mesma. Se você crê que a palavra de Deus tem o poder para mudar a tua história, dê um grito de glória a Deus e uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. Aleluia. Quero te pedir hoje aí para apertar o cinto. Aperta o cinto aí hoje, amarra na cadeira para ninguém sair correndo, os diáconos seguram todo mundo. Porque hoje nós vamos falar de umas coisas aqui que estava falando com o pastor Políbio no carro. O teu espírito já sabe, mas tua cabeça vai entrar em parafuso. O teu espírito já quer isso, o teu espírito vai falar, é isso mesmo. Mas a tua cabeça vai falar bem assim, peraí. Mas deixa que o teu espírito, em comunhão com o Espírito Santo, testifique, baseado na palavra, aquilo que vai ser ministrado nessa noite, amém? Então segura aí que Deus tem coisa boa para nós. O título da minha mensagem nessa noite é: salvo ou não salvo? Eis a questão. Salvo ou não salvo? Eis a questão. Deus me inspirou a preparar esta mensagem por causa de um post que eu li no Facebook uma vez, uma postagem que eu li no Facebook uma vez. E a postagem dizia assim: meus irmãos, bem dessa forma, meus irmãos, isso era um pastor escrevendo. Eu estava hoje na minha casa meditando e pensando na minha salvação e pensando, se Jesus voltasse hoje, o que seria de mim? Se Jesus voltasse hoje, o que aconteceria comigo? Será que o meu crachá, será que a minha credencial, será que a minha posição de pastor me salvaria? Será que eu estaria seguro? Se Jesus voltasse hoje, o que seria? E ele falou dessa forma e depois escreveu embaixo assim: eu quero deixar esta reflexão para você também. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense, se Jesus voltasse hoje, para onde você iria?
meu irmão. E quando eu li isso me entristeceu muito. Me entristeceu muito. Mas talvez você olhe para mim e fale assim: pastor, o que tem de errado com isso? O que tem de errado, querido, é que a salvação de muitas pessoas é uma salvação sentimental. Salvação sentimental. O dia que ela acerta tudo, o dia que ela faz tudo bem, ela se sente salva. Mas o dia que ela pisa na bola, o dia que ela não tem um dia tão bom, o dia que as coisas não andam da forma que ela queria, aí ela fala assim: misericórdia, se Jesus voltar hoje, o que vai ser de mim? Então é uma salvação sentimental. Um dia eu me sinto salvo, um dia eu não me sinto salvo. Eu caminhei por muitos anos da minha vida assim. Quando eu acertava tudo, ai, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque eu me sentia mais santo que todo mundo. Mas o dia que eu falhava, eu falava: misericórdia, se Jesus voltar hoje, o que vai ser de mim? Era tudo baseado na minha performance. Até que um dia eu entendi que o sangue de Jesus não é ralo como água, que é fraquinho, que me salva mais ou menos, que me salva baseado na minha performance. Eu entendi que o sangue de Jesus é grosso, querido. Por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus que foi necessário um só sacrifício, não foi necessário mais. Um só sacrifício. O sangue de Jesus ele é grosso o suficiente para te salvar de uma vez por todas. Alguém aqui está me entendendo? Diz amém. E eu quero compartilhar algumas coisas com você nessa noite. Eu quero que nós juntos venhamos ver na palavra de Deus o que o ser humano precisa para ser salvo. E se a salvação é algo sentimental. Quem está pronto diz amém. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 10. Vamos ver o que o ser humano precisa para ser salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Quem encontrou diz amém? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, ponto final. Eu saí do Brasil com 14 anos de idade. Então eu estudei muito pouco português. Então se sair um nós vai, nós vem, nós fuma aí, você não se preocupa não, viu? Então eu estudei muito pouco português. Mas eu ainda lembro que ponto final é fim de história. Certo ou não? Fim de história. Não é vírgula, é ponto final. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Agora olha o que diz a versão A Mensagem. Eu não sei se eles têm lá a versão A Mensagem. Se não tem, presta atenção aqui. Olha o que diz a versão A Mensagem deste mesmo texto. Essa é a essência da nossa pregação. Diga a Deus as palavras de boas-vindas: Jesus é meu Senhor. Receba de corpo e alma a obra de Deus, seu agir em nós, como no ato de ressuscitar Jesus. É isso, você não está fazendo nada, está simplesmente pedindo ajuda a Deus e confiando nele para que ele o faça. Salvação é isso. Com todo o seu ser, você aceita o agir de Deus para consertar a situação e pode dizer em alto e bom som: Deus acertou tudo entre mim e ele. Meu Deus, é muito forte, eu sinto a unção de Deus, porque isso é Bíblia. Isso não é eu que escrevi não, querido, isso é Bíblia, é a versão A Mensagem. Isso é a palavra de Deus que está dizendo isso. Deus acertou tudo entre mim e ele. Você não fez nada. Você simplesmente falou assim, deu licença e falou: Deus, faz o que eu não posso fazer. Você simplesmente fez um convite: Jesus é o meu Senhor. Tudo que o ser humano precisa é o quê?
confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Agora me diz, o que mais nós precisamos fazer? Aonde é que está a lista de regras e regulamentos a serem cumpridas? Porque nós lemos duas passagens aqui agora, e nenhuma delas eu vi assim: creia com o seu coração, confesse com a sua boca e agora faça isso. Creia com o seu coração, confesse com a sua boca e corte o cabelo. Creia com o seu coração, confesse com a sua boca e tampa essa tatuagem. Creia com o seu coração, não sei o que, mas não sei o que, e para de fazer isso, ou faça mais isso. Cadê a lista de regulamentos e regras a serem seguidas? Porque nós estamos lendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é verdade acima de qualquer coisa, amém ou não amém? Então cadê a lista de regulamentos que nós impomos sobre as pessoas quando ela vem para a igreja? Nós temos uma cartilha que pregamos dessa forma: venha como estais. Mas na hora que a pessoa vem e fala bem assim: já veio? Agora toma aqui a cartilha a ser seguida. Você tem que fazer isso, fazer aquilo outro e fazer mais isso e aquilo outro. E a pessoa assusta e fala assim: pastor, e o venha como está que o senhor acabou de pregar? Falou: não, querido, isso é só uma pegadinha. Isso é só para vir. Agora que veio, venha como está, mas não fique como está. Certas igrejas por aí, querido, eu vou falar bem a verdade. Certas igrejas por aí, a lista de regulamento é tão complicada que nem Jesus dava conta de cumprir. É verdade. Eu vi uma história uma vez de um irmão que foi na igreja, aceitou Jesus, e o irmão era daqueles bem louco. Pensa num camarada bem louco. E ele aceitou Jesus, e o pastor virou para ele e falou bem assim. Ele veio na igreja, veio no segundo culto, do mesmo jeitão dele. E na segunda, na terceira vez que ele veio no culto, o pastor falou bem assim: irmão, antes de você vir para a igreja, ora ao Senhor e pede para Ele te dizer que tipo de roupa vestir para vir para a igreja. Aí o irmão falou assim: amém, pastor. Ficou constrangido, mas falou amém. Chegou no outro domingo, ele virou, o pastor chegou para ele e falou assim: irmão, eu não falei para o senhor, veio do mesmo jeito, eu não falei para você orar ao Senhor e perguntar ao Senhor qual estilo de roupa para vestir? Ele falou: eu perguntei, pastor. Ele falou: o que Deus falou? Ele falou assim: não sei, eu nunca estive lá. Eu perguntei, pastor, eu perguntei para o Senhor que tipo de roupa vestir, mas ele falou: não sei, eu nunca estive naquela igreja. Existem certas coisas que é tão difícil de cumprir, que como eu falei, nem Jesus dava conta. Nem Jesus dava conta. A igreja é o único lugar que eu conheço que quer limpar o peixe antes de pescar. Meu sogro é um grande pescador, é o hobby dele. Ele está de férias agora. E quase 3, 4 vezes por semana ele pega o barco dele, entra para o mar e vai pescar. E eu já fui com ele algumas vezes, apesar de passar mal demais. E todas as vezes que eu fui pescar com ele, eu nunca vi ele puxar um peixe limpo. Eu nunca vi. Eu nunca vi ele puxar um peixe que já estava no filé, pronto para comer. Peixe vinha com as tripas, com a sujeira, com aquele negócio, tinha que limpar, tinha que fazer, e depois o peixe estava bom. Mas a igreja é diferente, a igreja quer limpar o peixe primeiro antes de pescar ela. A igreja quer botar a lista de regulamento: ó, se não for assim, se não for assim, se não for aquilo outro, ó, você não qualifica. Sendo que nós fomos chamados para facilitar e não para complicar. Nós queremos complicar aquilo que Jesus veio facilitar. Eu estava pregando ontem e eu falei na igreja do pastor Cleiton, e eu falei: queridos, entenda uma coisa, Jesus não veio estabelecer religião, Jesus não veio estabelecer placa de igreja, Jesus veio estabelecer relacionamento entre o homem e Deus, que havia sido perdido no Éden, quando Adão decidiu ouvir a serpente e não Deus. E houve uma separação entre o homem e Deus. Então agora havia aquela separação, o pecado separava. Por isso que na lei, o homem não tinha um relacionamento íntimo com Deus. Por isso que havia um sacerdote para poder falar entre o homem e Deus, intermediar. E quando Deus queria falar com o povo, Deus chamava um profeta. E aí quando Jesus entra em cena, Jesus veio mostrar para nós um pai amoroso.
Jesus vem mostrar um pai que o povo até então não conhecia, porque o povo conhecia um Deus distante, porque havia uma separação. Por isso que Jesus, ao tempo todo na Bíblia, ele chama Deus simplesmente de Pai. Você vê Jesus chamando, e quando ele ensina a gente a orar, o que ele fala? Pai nosso que estás no céu. Chamando ele de pai o tempo todo. Jesus se referia a Deus como pai. O que era isso? Ele queria mostrar que Deus era um pai amoroso. Ele queria estabelecer de novo aquele relacionamento que havia sido perdido. O único lugar que Jesus chama Deus de Deus é na cruz do Calvário, quando ele está com braços estendidos e todo o pecado da humanidade está sobre ele, e Deus, como ele é santo e não pode lidar com o pecado, Deus vira as costas, e Jesus está com o pecado sobre a humanidade, o pecado da humanidade sobre ele. E por isso que em Mateus 27:46 diz que ele gritou e falou assim: Deus meu, por que me desamparastes? Mas a partir do momento que Jesus vira e grita e fala bem assim: tetelestai, está consumado, o Pai se vira para ele de novo, e agora ele é aceito mais uma vez. E Jesus foi rejeitado para você não ter que ser rejeitado, para que você tenha um relacionamento íntimo com o Pai, assim como foi a ideia principal e primordial de Deus desde o início. A única lei que Jesus deixou no Novo Testamento para nós cumprirmos é: ame o Senhor com todo o seu coração e ao teu próximo como a si mesmo. É tão simples, escute bem isso. É tão simples. O Evangelho é tão simples. A salvação é tão simples que você precisa de ajuda para complicar. Sozinho você não dá conta. O Evangelho é tão simples. O que nós lemos aqui? Se você crer com o seu coração, confessar com a tua boca, você é salvo. Ah, pastor, mas e depois as mudanças? Quem foi que te levantou como juiz? Quem foi que morreu e deu a chave para você e falou: toma conta agora? Deixa o Espírito Santo ser o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fazer a obra que precisa ser feita. Deixa o Espírito Santo fazer o papel dele, faça o seu. E qual que é o meu, pastor? Ensinar a palavra sem comprometê-la e amar as pessoas incondicionalmente. Esse é o nosso papel. Amar incondicionalmente. Deus te chamou para amar, querido. Deus te chamou para amar, para caminhar a segunda milha. Deus te chamou para ensinar. Deus te chamou para caminhar junto. Ah, pastor, mas é difícil demais. E quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? Mas faça o seu papel e deixe o Espírito Santo fazer o dele. Você vai ver que os resultados vão ser muito melhores. Você vai ver que os resultados vão ser muito melhores. Quem está entendendo diz amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora em Atos. Quem está gostando diz amém. Quem quer ir embora dá glória a Deus? Aleluia. Um deu. Não sei se ele estava desatento ou se quer ir embora realmente. Calma aí que vai ficar melhor, tá? Assusta não. Atos 16, versículo 29 ao 31. Atos 16, versículo 29 ao 31. Diz assim, estou lendo a versão NVI. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os de sua casa. Você precisa entender que antes existe uma grande diferença antes e depois da cruz. Existe uma grande diferença. Tudo muda antes e depois da cruz. Eu vou deixar isso para mais tarde. Segura aí. Não vou adiantar não. Senão eu vou passar mel na sua boca muito cedo. Segura aí. Abra agora em Marcos 16. Daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Deixa eu te dar um pouquinho mais de fundamento. Marcos 16. Marcos 16, versículo 16. Diz assim: já encontraram? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Note uma coisa muito importante nesse versículo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for, quero ouvir, quem crer e for, será salvo. Mas quem não crer, o que aconteceu com o batismo? Você está vendo que tudo que você precisa para ser salvo, você precisa crer? Está falando que só quem não crer que vai ser condenado. Não está falando quem não for batizado. Mas pastor, na primeira faixa, na primeira linha do versículo, está falando quem crer e for batizado. Batizado é um mandamento e é muito importante. Mas batizado não garante salvação de ninguém, porque batismo é obra, é um ato. Então se você tivesse que batizar para ser salvo, então você estaria fazendo o quê? Um trabalho, fazendo uma obra. Um batismo é muito importante, mas não traz salvação. Batismo é simplesmente um grito público da sua decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas não traz salvação. O que traz salvação é você crer na obra completa do sacrifício de Jesus. Por isso que o versículo está sendo bem específico, mas a gente não presta atenção. Quem crer e for batizado, mas quem não crer que vai ser condenado. Porque aqui, quem foi que estava aqui, ou quem já leu, ou quem viu o ladrão da cruz descer para ser batizado? Ele não desceu para ser batizado, o que ele fez? Ele creu que Jesus era o Senhor. Mas ele não desceu para ser batizado. Imagina se Jesus virasse e falasse assim: opa, peraí gente, esse menino para entrar no paraíso hoje precisa ser batizado, solta ele aí por favor. Cospe na cara dele, joga um balde de água, faz alguma coisa, mas ele precisa ser batizado e prende ele aqui em cima de novo. Quem viu isso? Não é quem for batizado, mas quem crer ou quem não crer será condenado. Mais uma vez, nós lemos 3 passagens, nenhuma delas falam para nós crermos com o nosso entendimento. 3 passagens nós lemos, 2 versões diferentes, e nenhuma delas fala assim: creia com o seu entendimento. Fala para você crer com o seu coração. Fala para você crer no seu coração. Se você crer no seu coração, se você crer no seu coração, sabe por quê? Porque se você for parar e analisar a graça de Jesus Cristo, não faz sentido. Se você tentar colocar lógica no que Jesus fez, não faz sentido. Por isso que eu falei para você que o teu espírito entende, mas a tua cabeça entra em parafuso. Por isso que ele fala assim: creia com o seu coração. E quando a Bíblia está falando de coração, a Bíblia está falando de espírito. A Bíblia está falando do seu espírito, creia com o seu espírito. Não tenta dividir, mas espera aí, tem que acontecer isso, tem que acontecer isso, querido. Deixa quem fez, deixa quem morreu decidir como é que acontece. Seu papel e o meu papel é simplesmente crer no Evangelho de Jesus Cristo e na sua obra completa. Dá um glória a Deus aí, por favor. Deixa eu responder algumas perguntas que você deve ter em sua mente agora. Então quer dizer, PJ, que eu posso viver uma vida de pecado? Eu adoro essas perguntas. Então quer dizer, PJ, que agora a graça veio para liberar tudo? Nós estávamos falando dentro do carro, né, pastor Polívio? Um pastor virou e falou bem assim: lá naquela igreja agora eles liberaram o mundo dentro da igreja. Eu falei: claro, o mundo está liberado aqui para ser salvo. Pode vir todo mundo. O mundo está aberto, realmente. A igreja não é para crente, a igreja é para o mundo mesmo. A igreja é para o mundo mesmo, a igreja é para aqueles que estão perdidos. Jesus não veio para quem estava são, Jesus veio para quem estava doente. Posso ouvir um amém? Amém? É verdade, mas as pessoas sempre gostam de distorcer. Então quer dizer que eu posso viver uma vida de pecado? Claro que não.
Abra sua Bíblia comigo em Tito. Eu gosto sempre de citar esse versículo e deixar bem claro, porque as pessoas gostam de editar a nossa mensagem. Existem certas pessoas dentro da casa de Deus que elas têm ouvido seletivo. O que é isso, pastor? Escuta só o que ela quer escutar. Mas não tem ninguém assim hoje, é só lá na América que a gente encontra isso. Tito 2, versículo 11 e versículo 12. Diz assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela se manifestou o quê? A quem? Ah, ela não veio para dar licença para pecar, não? Foi para salvar? A verdade é que ninguém nunca precisou de licença para pecar. Todo mundo pecou quando queria. Quantas pessoas passando nessa estrada aqui que não tem carteira de motorista, não deveria estar dirigindo e está dirigindo? É proibido. Ah, mas se a polícia não descobrir, ninguém vê, dá para chegar lá rapidinho. É assim a mentalidade. Ninguém nunca precisou de licença para pecar, todo mundo pecou quando queria. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Agora olha o versículo 12. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça de Deus não nos dá licença para viver uma vida de qualquer jeito, mas ela nos ensina a viver uma vida correta. Ela nos ensina a viver uma vida renunciando o pecado. Ela nos ensina querendo amar Deus mais. A diferença entre a graça e a lei, que na lei quando você peca, você não presta, você não qualifica, você tem que ser apedrejado, você tem que ser abandonado, você tem que sentar no último banco da igreja, todo mundo tem que ver o seu pecado, você tem que vir no altar e pedir perdão para a igreja inteira, daquilo que você fez. Isso que a lei faz com você. A graça não faz isso. Quando você peca, ela te abraça com muito amor e misericórdia, e te coloca no trilho mais uma vez e fala: a minha misericórdia se renova na sua vida mais uma vez, meu filhinho, agora vai, não peques mais. A graça não passa a mão na sua cabeça e fala que está tudo certo, ela te ensina a viver correto. Quem vive uma vida de pecado, uma vida de imoralidade, e fala que está assim porque a graça dá licença para ele viver assim, eu estou vivendo numa nova dispensação, querido. Eu entendi a revelação da graça. Você não está na revelação da graça, você está na desgraça. É diferente. É diferente. É diferente. Quer exemplos disso? Zaqueu, quando Jesus encontrou com ele, estava na árvore. Jesus virou para ele e falou assim: Zaqueu, desce daí que eu quero pousar na tua casa. Os religiosos em volta, a igreja, virou e falou assim: ah, se ele soubesse quem esse homem era. Ah, se ele soubesse quem era esse pecador. Ele falou assim: jamais entrava na casa dele. Jesus sabia exatamente quem ele era, por isso que Jesus queria entrar na casa dele. E Jesus sabia que havia uma sede dentro de Zaqueu, foi por isso que ele subiu, para ter curiosidade. Foi por isso que ele subiu para ver, porque havia uma sede dentro dele de saber quem era Jesus. E Jesus entra na casa dele. Em nenhum momento você vai encontrar Jesus botar o dedo na cara dele e falar: seu bandido sem vergonha, muda de vida, para de roubar as pessoas. Em nenhum momento. Simplesmente a graça se manifesta dentro da casa dele. Em nenhum momento Jesus bota o dedo na cara dele. Entenda uma coisa: a graça, ela não é uma mensagem, a graça não é um movimento, a graça é o evangelho de Jesus Cristo. A graça é uma pessoa. E quando Jesus Cristo entra dentro da casa de Zaqueu, ele constrange Zaqueu de uma forma tão grande, que Zaqueu fala assim: meu Deus, se eu pequei, se eu roubei alguém, se eu subtraí alguma coisa, eu quero devolver 4 vezes mais, e metade dos meus bens eu quero dar para os pobres. Você está vendo que nenhum momento a graça apontou o dedo na cara dele, mas a graça constrangeu ele, que ele quis mudar de vida. Ele poderia virar e falar assim: pastor Jonas, tá vendo aí, gente? O homem entrou na minha casa, ou seja, posso continuar fazendo. Ele não entrou na casa de vocês, não, viu, seu santarrão? Ele entrou na minha aqui, o pecador. Ele escolheu a minha, quer dizer que eu estou por dentro. Amanhã eu vou dobrar o meu pedido. Imagina se ele fizesse isso. Ele não fez isso. A graça não foi lá para dar licença para ele pecar. A graça constrangeu ele, sem acusá-lo, e ele quis mudar de vida. A palavra de Deus diz em Romanos que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento.
Não é a ira de Deus. Não é o que foi pregado para nós a vida inteira, que se você não comportar, Deus vai botar um câncer em você para você ver que Deus é Deus. Ou Deus vai te colocar num acidente de carro. Meu amigo, como é que está seu filho? Está com saúde? Então vigia, viu? Porque senão Deus pega o teu filho. Mentira do Satanás. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, gente. É o amor que nos constrange, que nós queremos mudar. A mulher que foi pega em adultério, quando Jesus livrou ela, ela podia falar bem assim: então vou continuar te prostituindo. O que ela fez? Mudou de vida. A samaritana, olha só que algo lindo na vida de samaritana. A samaritana estava lá fora de hora no poço. Por que ela estava fora de hora? Porque ela era julgada e condenada pelo estilo de vida dela. E ela não queria confronto com ninguém. Ela não queria ninguém cochichando sobre a vida dela. Ela não queria as outras mulheres julgando ela. Então ela ia lá fora de hora. E Jesus fala bem assim: é necessário eu passar por Samaria. Os discípulos falam bem assim: Jesus vai passar em Samaria para quê? Os samaritanos não se dão com os judeus. E se você olhar o mapa, Samaria ficava logo no meio, ficava dentro do trajeto. Era muito mais fácil passar por Samaria, era muito melhor. Mas os judeus preferiam dar uma volta bem maior do que passar por ali, porque eles não lidavam com os samaritanos. E Jesus vira e fala bem assim: me é necessário passar por Samaria. O Deus Criador dos céus e da terra parou tudo por causa de uma mulher pecadora. E sabe de uma coisa ainda melhor? Ela foi a primeira pessoa que Jesus se revelou como Messias. Não foi para um líder de igreja, não foi para um pastor, foi para um fariseu, foi para uma pecadora que ninguém dava nada por ela, que estava lá fora de hora. Mas Jesus foi lá para ter um encontro com ela, porque Jesus sabia que aquela mulher ia se tornar uma grande missionária. Ela estava lá fora de hora, fugindo de confronto, mas a partir do momento que ela bebe da água da vida, ela corre para dentro de Samaria e sai contando para todo mundo. Ela já não estava com vergonha do pecado dela mais, ela não estava com vergonha mais da vida que ela vivia, ela estava fugindo do confronto. Agora ela se tornou uma evangelista, agora ela se tornou uma missionária e saiu para todo mundo contando: eu encontrei o Messias que disse tudo sobre mim e mudou a minha história. É isso que a graça faz com você. A graça, ela te constrange, que você quer servir mais, que você quer amar mais. Você não quer ficar faltando no culto, você não quer parar de dizimar, você não quer parar de vir para a igreja, você não quer vir um culto sim, um culto não. Você quer amar mais, você quer evangelizar mais, você quer louvar mais, você quer ser melhor filho, melhor irmão, melhor amigo, melhor obreiro, melhor tudo, por causa do amor e da graça de Jesus que você agora encontrou. Você pode glorificar a Deus por isso? Então a graça, ela não nos dá uma licença para pecar, então ela nos ensina a viver correto. Agora abre a Bíblia em Romanos 6. Nós vamos ler bastante, querido, porque tudo que eu falar para você eu vou provar na palavra de Deus. Vou provar na palavra de Deus. Então fica preparado com a sua Bíblia que nós vamos ler bastante. Quem está ouvindo Deus diz amém. Romanos 6, versículo 14. Romanos 6, versículo 14. Diz assim, versículo 14. Entenda uma coisa, Romanos 6, todo o capítulo de Romanos 6 está falando que o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Que o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Mas olha só o que diz o versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da... O pecado não mais dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. O pecado não tem mais poder sobre você, querido. O que tem poder sobre você é o Espírito Santo e o amor de Deus, que te constrange para dizer não a coisas mundanas. Alguém aqui está me ouvindo? Por isso que Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você é livre para fazer o que quiser.
Você é livre para tomar as decisões que você quiser, mas você tem que decidir o que vai te abençoar, o que vai te fortalecer, ou aquilo que vai te destruir. Você é livre. Pedir aí, por que você não fuma? Porque eu não quero. Pedir aí, por que você não usa droga? Porque eu não quero. Pedir aí, você tem medo de Deus? Não, querido, eu amo Deus demais, que eu não quero entristecer o seu espírito. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Paulo disse isso. Faça o que eu quiser, gente. Mas por que você não faz, Paulo? Porque não me convém. Porque não edifica. Eu quero fazer aquilo que vai acrescentar na minha vida. Sabe o que acontece dentro da igreja muitas vezes? As pessoas gostam de tomar decisões ou fazer escolhas que vão satisfazer a vida dela naquele momento, que vai decidir a vida dela naquele momento, mas ela não pensa no futuro, e lá na frente ela está colhendo frutos ruins por causa das consequências e das decisões que ela tomou antes. Ao invés de nós tomarmos decisões que vai satisfazer a nossa carne no momento, nós precisamos tomar algumas decisões e escolhas que vão nos dar fruto de bênção lá na frente, que vai mudar a nossa história, que vai fazer a nossa vida. Por mais que aqui naquele momento seja desconfortável tomar a decisão correta, mas é a decisão correta que vai te levar para viver o melhor de Deus. É a escolha correta que vai te levar a viver o melhor de Deus nessa terra. Alguém aqui está me ouvindo? Diz amém. Agora deixa eu dizer algo para você, ainda mais profundo. Deus não tem problema com o seu pecado mais. Deus não tem problema com o seu pecado mais. Deus só tinha problema com o pecado na velha aliança, porque o homem tinha que fazer a sua parte para Deus fazer a dele. E depois na cruz do Calvário, porque Jesus leva sobre ele o pecado de toda a humanidade. Deus, entenda uma coisa, querido, Deus é tão justo, que Ele não pode cobrar de você uma conta que já foi paga. Deus é tão justo que Ele não pode cobrar de você uma conta que Jesus já pagou. A diferença é que Deus não leva em consideração o seu pecado. Da mesma forma, quando Abraão estava debaixo da aliança da promessa, quando Abraão mentia, quando Abraão errava, quando Abraão foi para o Egito desobedecendo a Deus, chegou lá e ainda mentiu, Deus continuava abençoando Abraão, porque Deus fez aquele pacto com Abraão baseado nele mesmo. Deus fez aquele pacto baseado nele mesmo. Entenda uma coisa, quando Deus fez aquela aliança da promessa, que é a aliança da graça, porque Deus decidiu abençoar Abraão sem pedir nada em troca. Quando Deus fez aquele pacto com Abraão, o que Deus fez? Deus colocou um sono profundo em Abraão, e Deus fez todo o sacrifício sozinho. Deus passou no meio daquele negócio com fogo, queimou todo o sacrifício. Deus fez tudo sozinho quando Abraão estava dormindo. Então Deus não fez uma aliança com Abraão, Abraão faça isso, eu faço aquilo. Não, Deus fez uma aliança entre ele e ele mesmo, e Abraão foi só beneficiado. E Deus chamou Abraão e falou bem assim: através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Não quer dizer que Deus ele faz vista grossa pelo seu pecado, querido. É porque Deus é justo e Ele não vai te cobrar de algo que Jesus já pagou. Na antiga aliança, todo ano, o homem tinha que trazer um cordeiro diante do sacerdote, para que o sacerdote examinasse e fizesse o sacrifício para perdão dos pecados dele. Todo ano acontecia da mesma forma, repetidamente, dia após dia, o homem tinha que trazer um cordeiro diante do sacerdote, e o sacerdote examinava o cordeiro e não o pecador. O sacerdote examinava o cordeiro e não o pecador, porque o cordeiro que tinha que qualificar para o pecado era o cordeiro que tinha que ser puro e perfeito. E quando o sacerdote olhava para o cordeiro e via que o cordeiro estava completo, o que ele fazia? Ele transferia o pecado daquele homem sobre o cordeiro, e o cordeiro sofria o sacrifício, e o homem era abandonado, era liberado. O homem era livre para poder continuar a sua vida, e no outro ano fazer a mesma coisa. Hoje na nova aliança acontece a mesma coisa. Quando você peca, Jesus como nosso sumo sacerdote, que pagou o sacrifício perfeito, Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Quando você peca, Deus, ao invés de olhar para você e examinar a sua vida, Deus olha para o cordeiro que levou o pecado sobre Ele, e Ele vê que o cordeiro já é puro, Ele vê que o cordeiro é perfeito, Ele vê que o cordeiro já qualificou, e Ele viu que foi necessário um só sacrifício
sacrifício. Então quando você peca, Deus olha para você e vê Jesus, e Ele fala assim: a conta já está paga, eu não posso cobrar dele, eu não posso cobrar dela. Jesus levou o seu pecado para você não ter que levar. Mas uma vez, então quer dizer que Deus não tem problema com o meu pecado, eu posso viver uma vida de qualquer jeito? Não. O que eu estou te ensinando aqui nessa noite, eu não estou te dando uma licença, não distorça o que eu estou dizendo. O que eu estou querendo te ensinar aqui nessa noite é que você tem que caminhar livre, porque você vai falhar, você vai errar, mas levante a sua cabeça e entenda que você não é justificado pelas suas obras, você é justificado por Jesus e por aquilo que Ele fez por você. Não é na sua performance, mas na performance dEle. Levante a sua cabeça e caminha de novo. Não permita que a religião, que a condenação, que o diabo te paralise. Levante a cabeça e fala: a misericórdia do Senhor se renovou. Deus é tão maravilhoso que Ele fala que a misericórdia se renova a cada manhã. Ele não fala que a misericórdia se renova à tarde. E até onde eu entendo, meio-dia, meia-noite e uma já é manhã, já é um novo dia. Já é um novo dia. Enquanto você está dormindo, você nem sabe o que você vai fazer no outro dia ainda. Deus fala assim: antes que ele pecar, já tem misericórdia nova na vida dele e na vida dela. Antes de você pecar, já tem misericórdia. Deus está sempre um passo à frente, querido. Deus está sempre um passo à frente. Antes de você, por isso que antes de você nascer, Deus já mandou Jesus para pagar pelos seus pecados, passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Que é isso, pastor? Então quer dizer que Deus já perdoou meu pecado que eu vou cometer daqui a 10 anos? Claro. Claro. Pastor Cleide, dá uma glória a Deus aí, querido. Claro. Deus perdoou seu passado, seu pecado passado, presente e futuro. Não acredito nisso, não? Então deixa eu mostrar para você. Jesus já morreu por você há 2000 anos atrás e disponibilizou o perdão para você que ia nascer 2000 anos depois. Ele já morreu para você te perdoando no futuro. Como é que você acha que Ele tem dificuldade de te perdoar aquilo que você ainda vai cometer? Eu quero mais, pastor, então eu te dou mais. Quando Jesus está na cruz do Calvário, Ele vira e fala bem assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus não falou eles não sabem o que estão fazendo, porque se Jesus tivesse falado eles não sabem o que estão fazendo, Jesus estava falando com eles ali, ó. Mas Jesus não estava falando com os soldados nem com os judeus. Jesus estava falando da humanidade. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, não sabem o que fizeram, não sabem o que estão fazendo e não sabem o que vão fazer. Então perdoa eles, Jesus. Perdoa Maria, perdoa o João, perdoa aquele povo lá de Samambaia, perdoa aquele povo lá do Distrito Federal, perdoa aquele povo de Brasília, Jesus, porque eles não sabem. A motivação do coração deles é correta, mas as atitudes deles muitas vezes não são boas, Pai. Então perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Jesus te perdoou o passado, presente e futuro. Deus sempre está à frente. Deus sempre disponibiliza o antídoto do pecado antes que você peque. Você pode glorificar a Deus por isso? Outra coisa muito importante: a lei não veio para matar o homem, como muitos pensam por aí. A lei não veio para matar o homem. A lei só veio para expor a necessidade de termos um Salvador. A lei só veio para expor a necessidade que nós temos de um Salvador. Deixa eu te dar o problema com a lei. Sabe qual que é o problema com a lei? Ela expõe o nosso pecado, mas não tem poder para nos salvar. Ela expõe o seu pecado, a sua falha, mas ela não tem o poder de te justificar. A lei, ela é somente um espelho. O que é isso, pastor? Ela mostra que o seu cabelo está desarrumado, mas ela não tem o poder de pentear seu cabelo. Ela mostra que o seu rosto está sujo, mas ela não tem o poder de lavar o teu rosto. Ela mostra que você precisa de uma mudança, mas ela não tem o poder de trazer a mudança até você. A lei pode tentar te forçar a mudar o seu comportamento, mas ela não tem o poder de mudar o teu coração. Porque comportamento é mudado temporariamente, por causa do medo e da pressão. Mas um dia a pessoa se cansa porque ela não consegue cumprir com tudo. Sabe o que ela faz? Ela se torna o pior pecador possível. Você conhece alguém assim, que estava na igreja, era o mais santo que todo mundo? E hoje está no mundão sendo mais pecador que todo mundo? Tem certeza que alguém de nós conhecemos alguém assim? É como você pegar um animal selvagem e colocar ele dentro de uma jaula apertada.
Ele vai te obedecer por um tempo, vai ficar ali, mas o dia que ele tiver a liberdade, o dia que ele sai igual um maluco, comendo todo mundo, matando todo mundo, fazendo tudo que for possível. Ele quer acabar com tudo. Vive uma vida sem limite. Você é livre, entenda uma coisa, você é livre para fazer o que quiser, mas entenda e saiba que viver uma vida livre não quer dizer que você vive uma vida sem limites. Liberdade também tem limites, porque viver uma vida livre, sem limites, sabe o que é isso? É prisão, não é liberdade. É prisão e não é liberdade. Você é livre para dizer não para o pecado também. Você é livre para dizer não para a oferta do diabo. Você é livre para dizer não ao que a mídia está te oferecendo. Você é livre para dizer assim, isso não faz parte do meu caráter, porque eu entendi hoje, porque a palavra de Deus em 1 João diz, em 4,16 ou versículo 17, eu não sei, diz assim, que assim como Ele é, nós somos neste mundo presente. Então eu entendi que eu sou a imagem de Cristo, então eu entendi que algumas coisas já não faz parte do meu caráter. Eu quero servir Deus mais, não por obrigação, mas por amor, porque eu entendi que eu sou exatamente como Ele. Você pode dizer amém por isso? A lei foi só um tutor. A lei foi só um tutor, a lei veio para ser temporária. Gálatas 3:24 diz assim, que a lei foi o nosso tutor até Cristo. Até Cristo. Agora que nós já estamos em Cristo, você não precisa mais do tutor. É isso que a palavra de Deus diz, está lá? Assim, a lei foi o nosso tutor até onde? Para que fôssemos justificados pela fé. A continuação do versículo fala, agora que já fomos, não precisamos mais do tutor. Até Cristo, quem está em Cristo aqui? Quem está em Cristo aqui? Então para de viver debaixo de uma outra dispensação que você não está. Para de tentar agradar a Deus pelos seus esforços. Para de tentar conquistar a bênção de Deus por aquilo que você faz. Entenda que você é justificado pela fé e que agora você está em Cristo, e creia que Ele já disponibilizou para você na cruz do Calvário tudo o que você precisa para a sua vida natural e para a sua vida espiritual. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia em Efésios 2. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, versículo 8 e 9. Diz assim, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Pois vocês são salvos pela graça. Pela graça. Por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O que isso quer dizer, pastor? Você foi salvo pela bondade de Deus, e não por aquilo que você pode fazer. É pela graça, por meio da fé. O que é isso? A sua fé abraçou aquilo que a graça disponibilizou. A sua fé abraçou. Você creu porque você não estava lá para ver. Você creu, é por meio da fé, é pela graça. Isso não vem de vós. O que isso quer dizer, pastor? Não foi você que inventou, não foi você que idealizou. Isso é dom de Deus. Sabe essa palavra dom quer dizer? Essa palavra no original quer dizer presente irrevogável. Isso é dom de Deus. Não por obras, não é por aquilo que você faz, aquilo que você pode fazer. Por isso que, sabe por que isso está bem claro? Não é por obras para que ninguém se glorie, para ninguém chegar no céu e falar assim, eu estou aqui porque eu fui bom demais, eu estou aqui porque eu evangelizei mais que todo mundo, eu estou aqui porque eu paguei o preço, eu estou aqui porque eu jejuei, eu estou aqui porque eu fiz isso. Não vem das obras para que ninguém se glorie, isso não vem de vós. E sabe o que isso me mostra? Isso não vem de vós, é dom de Deus, que eu não posso perder algo que eu nunca conquistei por mim mesmo. Eu não posso perder algo que eu nunca conquistei com o meu braço. Que isso, pastor? Então o senhor virou calvinista e está falando que a gente, uma vez salvo para sempre salvo? Não foi isso que eu disse. Mas um dia eu falei para ele, falei, Deus, eu quero uma explicação melhor sobre isso. E Deus virou para mim e falou assim, vai em Romanos 11, 29. E eu fui em Romanos 11, 29, e Romanos 11, 29 diz assim, que os dons de Deus são irrevogáveis.
os dons de Deus. A palavra dom de Romanos e a palavra dom de Efésios são a mesma palavra no original, que diz o quê? Dom gratuito e irrevogável. Deus não te dá uma coisa e toma de volta. Ele não te deu a salvação e tomou de volta baseado no seu comportamento, porque não foi você que conquistou, então você não pode fazer nada para perder. Mas isso na mente religiosa é um escândalo, é um absurdo. Quer dizer então, pastor, uma vez salvo, para sempre salvo, dependendo de Deus, sim. Mas entenda que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Nós lemos em Romanos 10, versículo 9 e 10, que se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, você será salvo. Para você perder a sua salvação, é você fazer o contrário de Romanos 10, 9. É você não crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus não é Senhor coisa nenhuma, e você morrer nessa ignorância. Mas não foi Deus que tomou a sua salvação, foi você que decidiu não tê-la. A salvação é um presente, e se eu te der um presente, cabe a você abrir ele ou não. Se eu te der um presente, cabe a você abrir ele ou não. Foi você que decidiu não ter, não foi Deus que tomou de você. O plano de Deus é que todos se salvem. Por isso que a palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, Deus não amou a igreja. Deus amou o mundo. O plano de Deus da salvação é para que todos se salvem. Mas é verdade que nem todos vão se salvar, porque depende da escolha deles. Mas o presente está na mão, você que escolhe abrir. Alguém está me entendendo? Deus não é como muitas pessoas que dizem por aí assim: ah, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, mas isso está escrito na Bíblia. E sim, mas essa é a revelação que Jó tinha. Não era o que Deus estava falando, era Jó que estava falando. Tanto é que lá no versículo 42, ele tinha entendido que o que tinha acontecido com ele não era Deus coisa nenhuma. Não vou entrar nisso não, depois você lê por conta própria. Deus dá, querido, e Deus continua dando. Deus continua abençoando. Por isso que Deus quando falou para Abraão, falou assim: pega o seu filho e leva lá no monte e sacrifica ele para mim. Eu penso que Abraão ficou doido. Abraão queria morrer. Porque ele virou e falou assim: Deus, o quê? Meu filho na flor da idade, agora. Esperei tanto tempo, o Senhor me deu, e agora o Senhor vai tomar de volta? Que isso, Deus? Que Deus é esse? Mas ele não, eu imagino que esse era o pensamento dele. Mas ele não podia expressar isso para ninguém, pastor. Porque se ele contasse para a mulher, imagina, um pai, quantos pais tem aqui? Quantos pais tem aqui? Imagina você, pai, virar para sua mulher e falar assim: amor, vou levar o menino ali em cima para matar, porque Deus pediu. Imagina você falar isso para sua esposa, que sua esposa falar assim: que vai morrer você, miserável, sai daqui, deixa o menino. Ele não podia falar isso nem para Sara. Você acha que Sara ia concordar? Então ele sofreu tudo com aquele pensamento sozinho. E eu imagino eles caminhando. Diz que a jornada durou 3 dias. E eles caminhando. E o menino virou e falou assim: pai, o menino já tinha feito vários sacrifícios com o pai. Virou e falou: pai, eu estou vendo que a gente tem tudo, mas cadê o cordeiro? Ele podia virar e falar assim: ó, menino, deixa eu falar um negócio para você. Deus falou que o cordeiro é você, o sacrifício é você. Mas no momento, entenda isso, é um princípio maravilhoso para mim e para você. No momento talvez de crise de Abraão, no momento onde ele achou que ele ia perder aquilo que ele mais amava na vida, ao invés de abrir a boca dele para reclamar e para murmurar, sabe o que ele falou? Deus proverá. Eu não sei o que vai acontecer, meu filho. Eu não sei o que vai acontecer. Qual vai ser o final dessa história? Se é para o Senhor, aplauda melhor. Eu não sei o que vai acontecer, meu filho, qual é o final dessa história, mas uma coisa eu sei: o meu Deus vai fazer algo sobre isso. O meu Deus, ele nem passou para o filho dele o que estava acontecendo dentro dele, e ele estava lá em cima, prestes a descer com a faca sobre o menino, e o anjo vira e fala assim: peraí, Abraão, não faz isso não. Deus já viu. Abraão estava tão focado naquilo que ele ia perder, que ele não tinha visto que Deus já tinha providenciado o carneiro. Porque a Bíblia fala que o carneiro já estava lá amarrado. O carneiro não apareceu, ele já estava. Às vezes você está tão focado, olha só, preste atenção, você líder. Você está às vezes tão focado naquilo que você está achando que está perdendo, que você não está vendo a provisão que Deus já deu para você. Ah, Senhor, está assumindo isso, está faltando isso, está faltando aquilo. Deus já colocou a provisão na tua mão, você não está vendo.
Abraão estava tão focado naquilo que ele estava perdendo, que ele não viu que o carneiro já tinha sido providenciado. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus não é um Deus que dá e toma de volta. Porque Deus abençoou Abraão em Gênesis 12, depois em Gênesis 17, Deus ele confirma a bênção sobre a semente de Abraão. Em Gênesis 21 é onde acontece esse sacrifício que Deus tinha pedido a ele. Em Gênesis 21, então você acha que Deus abençoou a semente dele em Gênesis 27 e tomou ela de volta, e queria tomar ela de volta em Gênesis 21? Claro que não. Claro que não. Sabe o que Deus estava querendo mostrar para Abraão? E mostrar para mim e para você? Abraão, eu não sou um pai que dá e toma de volta. Eu sou um pai que dá e continua dando e continua abençoando. Eu abençoo você, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua semente, e eu abençoo todas as famílias da terra por causa de você, Abraão. Deus não é um Deus que dá e toma de volta. Deus dá e não toma de volta. Ele deu, pronto, acabou. Os dons de Deus são irrevogáveis. Deixa eu dizer outra coisa para você. A minha fidelidade ao Senhor não está baseada em regras ou mandamentos, mas no meu amor e gratidão a Ele. A minha fidelidade ao Senhor não está baseada em regras e mandamentos, mas no meu amor e gratidão a Ele. Entenda uma coisa: não é a minha aliança que me faz fiel à minha esposa. Nós sabemos que tem muita gente por aí que não tira nem aliança para adulterar. Não é a aliança de ninguém que mantém casamento. Não é porque você assinou um documento que agora você é fiel. Não é por causa da lei que eu vou ser fiel ao Senhor. Eu sou fiel a Ele porque eu amo demais, porque eu entendi que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Deus me tirou do lamaçal do pecado, quando ninguém não dava nada para mim, quando todo mundo falou que eu ia viver uma vida de fracasso, quando todo mundo falou que eu ia ser simplesmente mais um e não ia chegar a lugar nenhum. Hoje as pessoas têm que ver pelas redes sociais aquilo que Deus fez na minha vida e está fazendo até hoje. Entenda uma coisa: é só o começo, porque Deus tem muitas coisas para fazer ainda. Então, quando eu entendo isso, o que Deus fez na minha vida e o meu amor por Ele, eu sou fiel a Ele por aquilo que Ele fez por mim e não por aquilo que Ele mandou eu fazer. Quando eu entendo o sacrifício de Jesus, isso me faz querer ser mais fiel a Deus. Não por obrigação, mas por amor. Imagine você que é casado. Imagine você que é casado, seu marido vira para você e fala bem assim: ô sua esposa, olha, não toque em mim não, viu? Só estou contigo porque eu assinei aquele documento no cartório. Não mexe em mim, eu tenho pavor a você. Imagina como você se sentiria? Sabe o que é isso? É assim que nós falamos para Deus quando nós estamos na casa de Deus, porque estamos com medo de alguma coisa. É isso que nós falamos para Deus, pastor. Senhor, só estou aqui porque eu estou com medo de ir para o inferno. Senhor, eu só estou aqui porque eu estou com medo da maldição. É isso que você fala para Deus. Ao contrário, começa a mudar o seu diálogo e a sua atitude e fala: Senhor, eu estou aqui porque o Senhor é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu estou aqui porque eu quero te adorar, eu quero te servir. Obrigado pelo teu Espírito Santo dentro de mim, que me ajuda no momento da dificuldade. Obrigado, Jesus. Eu estou aqui porque eu te amo demais. Alguém aqui está me entendendo? Diz amém. Estou quase acabando. Um dos maiores problemas que pode acontecer e trazer dano ao corpo de Cristo é quando misturamos lei e graça. Vou repetir: um dos maiores problemas que pode acontecer e trazer dano ao corpo de Cristo é quando misturamos lei e graça. Talvez você me pergunte: mas PJ, eu não prego e nem vou numa igreja que prega os 10 mandamentos. Será? Eu não prego e nem vou numa igreja que prega os 10 mandamentos. A gente não prega a lei lá não, pastor, fica tranquilo. Não, minha igreja é uma benção. Amém. Mas quem te falou que lei é só os 10 mandamentos? Só no livro de Levíticos tem 613 leis fora os 10 mandamentos a serem cumpridas. Mas eu não estou falando dessas também não. Eu estou falando daquelas que são obras da carne. Porque toda vez que você disser, você tem que fazer isso e tentar mais, e pagar o preço, e se colocar numa posição mais elevada, na intenção de receber algo de Deus, isso é lei.
Se você se encontra numa posição onde você acha que você pode ganhar ou merecer qualquer coisa de Deus, isso também é lei. Isso também é lei. Lei são obras da carne. Lei é você depender do seu próprio braço. Lei é você achar que você pode fazer. Lei é você falar assim: vou orar mais para Deus fazer isso, vou entrar no jejum para Deus fazer isso, vou ler 10 capítulos por dia, porque Deus vai ver que eu estou pagando um preço e vai me dar isso. Isso é lei. Será que agora você vive numa igreja ou você prega a lei? Porque as pessoas pensam que a gente fala assim de lei, pensa que é não matarás, não roubarás. Deixa eu te falar uma coisa: os 10 mandamentos, você não precisa ser crente para cumprir eles, você precisa ter caráter. É princípio de vida. É ou não é verdade? Não matar, não roubar, não adulterar, não falar mal dos outros. Não precisa ser crente. Eu conheço um monte de gente que não compra, que vive perfeitinho os 10 mandamentos. Eu não preciso ser crente para isso. Tanto é que um advogado, tem algum advogado aqui? Tem algum advogado? O senhor estudou os 10 mandamentos, não foi? Na advocacia? Um advogado, um juiz estuda os 10 mandamentos. E não tem nada a ver com a Bíblia. Se tornou princípio de vida. É princípio de vida. Lei é você tentar viver na sua própria força e não depender mais de Deus. Isso é lei. Jesus na cruz disse: está consumado, toda herança agora é tua. Você não tem que acrescentar mais nada, você só tem que crer. Está consumado, a herança é tua. Simplesmente tome posse daquilo que é seu. Um herdeiro não trabalha pela herança, ele simplesmente toma posse. Come on, somebody. Alguém está me entendendo aqui? Um herdeiro não trabalha, ele recebe aquilo que alguém conquistou por ele. Alguém conquistou por ele. Mas PJ, o que mais que eu devo fazer? Crer. O que mais que eu devo fazer, PJ? Crer. Mas o que mais? Creia na bondade de Deus. Ok, pastor, entendi. Mas qual que é a minha responsabilidade? Continuar crendo. Continuar crendo. João 6, 28 e 29 disseram assim para Jesus: qual que é a obra que Deus requer que nós façamos? Qual que é a obra que Deus quer que nós façamos para agradar a Ele? Sabe o que Jesus respondeu? A obra que Deus requer de vocês é que vocês creiam no Filho que Ele enviou. Você quer agradar a Deus? Você se sente na responsabilidade de fazer algo para Deus? Creia no sacrifício de Jesus e naquilo que Ele já disponibilizou para você. Toma posse da sua herança nessa noite, meu querido. Para de viver como escravo, para de viver como servo, porque você não é escravo e você não é servo, você é filho. Alguém aqui está me entendendo? Quando o filho pródigo saiu de casa e viveu aquela vida que ele estava vivendo, por mais que ele estava no pecado, bispo, por mais que ele estava fazendo aquilo tudo, não mudou a identidade dele, o sangue que corria na veia dele ainda era de filho. Talvez o comportamento não condiz, talvez as atitudes não condiz, talvez as decisões não condiz, mas isso não muda a sua identidade não está baseada no seu comportamento, mas em quem você é. O dia que ele caiu na real, o que aconteceu? Ele voltou para casa, e ele falou assim: pai, deixa eu ser servo. Ele já tinha, Júlio, um discurso ensaiado. A religião faz isso. Vou chegar lá e vou falar desse jeito, vou falar bonito, vou engrossar a voz e vou falar: meu pai, eu pequei, e vou dobrar o joelho na frente dele para mostrar como é que eu estou arrependido. O filho nunca voltou para casa porque estava com saudade do pai, voltou para casa porque estava com fome. É ou não é? Está na Bíblia. Aí ele já ensaiou: vou falar com meu pai que eu quero ser o servo, meu pai vai ver que eu estou humilde, meu pai vai ver que eu estou mudado, e vai deixar eu trabalhar com os meninos lá, e vai me dar comida, e eu vou estar melhor do que muita gente. Ele nem conhecia o coração do pai, porque se ele conhecesse o coração do pai, ele entenderia que o pai nunca deixava ele ser servo. Quando ele foi falar isso com o pai ignorou. Você vê que o pai não responde ao discurso do filho. O pai ignorou o discurso ensaiado dele e falou bem assim: cala a boca, você não é servo, você é filho. Pega o anel, pega a roupa, pega a sandália, mata a vaca mais gorda, vamos celebrar porque o meu filho que estava morto reviveu.
O filho queria voltar para casa e ser servo. O pai falou assim: as suas atitudes não condizem, as suas atitudes não demonstram que você é filho, mas você continua sendo filho. E deixa eu te mostrar algo mais lindo. Se prepara para pegar uma revelação maravilhosa. Quando o pai, ele avista o filho vindo à distância, todo arrebentado, magro, morrendo, o pai está esperando o filho, na expectativa de que o filho volte todo dia. Quando ele vê o que ele acontece, o pai sai correndo para abraçar o filho. Se você estudar na lei judaica, um pai jamais correria para o filho. Jamais. O pai estava quebrando o protocolo. Sabe o que ele estava falando? A lei fala, meu filho, que um filho como você merece ser apedrejado em praça pública, porque você envergonhou o meu nome. A lei fala que você merece ser apedrejado em praça pública, mas antes que a lei e os líderes religiosos te pegam, deixa eu correr e abraçar meu filho, para que ninguém mate o meu filho. Se a graça de Deus, isso é o amor do Pai incondicional, independente das suas atitudes, você continua sendo filho de Deus. Você pode glorificar a Deus. Eu sinto a unção do Todo-Poderoso neste lugar. Quando você entende isso, você vai querer andar em obediência, você vai querer adorar como nunca, você vai querer servir como nunca, você vai querer deixar para trás os maus hábitos e comportamentos pela graça de Deus, não porque você está com medo, mas porque você entendeu o amor de Deus por você. Mas muitos pastores se levantam para dizer: vocês não pregam sobre santidade. Já falaram isso para vocês, pastores, que estão pregando a graça? Vocês não pregam sobre santidade. Será? É? O que é santidade para você? O que é santidade? Aquilo que você pode fazer para alcançar a santidade? Santificação não é algo que você tenta fazer. Santificação é o fruto de crer no Evangelho da Graça. Santificação não é aquilo que você tenta fazer para ser. Santificação é a sua posição. Por você ser santo, você abre mão de fazer as coisas que não condiz com quem você é. Eu não deixo de fazer ou tento fazer mais para me tornar santo. Eu sou, por isso não faço. Porque eu já citei em 1 João 4,17 que assim como Ele é, nós somos também. Jesus está buscando a santidade ou Ele já é santo? Então se eu sou como Ele, como é que eu posso estar buscando a santidade? Eu já sou santo. O que acontece é que muita gente está vivendo uma vida que não condiz, porque eles não sabem quem eles são. Quando você entende quem você é, a sua identidade é em Cristo, você abre mão daquilo que não pertence a você. É tudo um problema aqui, de identidade. O que você precisa fazer? Renovar, para entender qual que é a boa, perfeita e vontade agradável de Deus na sua vida. Renovar a mente, entender a sua posição, que você é justificado, não pelas suas obras, mas por aquilo que Jesus fez por você. Entenda quem que você é, para você começar a viver uma outra vida, para você começar a viver um outro patamar de vida. Me responda uma coisa: se você tem que pagar o preço, por que Jesus morreu na cruz então? Se é você que tem que pagar o preço, por que foi que Jesus morreu na cruz então? Não é verdade? Eu quero entrar numa área com você que essa aqui vai mexer com muita gente. Quem quer ir embora? Oh, glória a Deus, o povo está gostando. Mais 5 minutinhos? 10 minutinhos? Só 10 minutinhos para acabar? Quem me dá 10 minutinhos, levanta, diz amém. Levanta a mão, deixa eu ver. Eita, 10, 20, 30, 40, 50. Nós vamos sair daqui só amanhã. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Quem mora mais longe aqui sou eu e não estou com pressa de ir embora. Nós temos que parar com os clichês evangélicos, pastor. O que é clichê evangélico, pastor? É gíria de crente. Já viu o crente está cheio de gíria? O que é isso, pastor, clichê evangélico?
Tem certa pessoa que você vai cumprimentar ela, pastor Políbio. Aí você fala: ei, irmão, Pai do Senhor, como é que está? Está na bênção? Ele fala assim: pois é, pastor, estou aqui carregando a minha cruz, mas com Jesus no barco vai tudo bem. O camarada já tem, o miserável já tem o clichê ensaiado para mostrar que ele é mais espiritual que todo mundo. Espera aí, pastor, não, agora o senhor pegou pesado. Foi Jesus quem disse para nós carregarmos a nossa cruz. O senhor não leu a Bíblia direito. Foi Jesus quem disse ou não foi? Todo mundo com medo de responder, ó, pensando que é uma pegadinha. Foi Jesus quem disse. Isso é verdade. Mas nós temos que parar de ler a Bíblia como um gibi e ler a Bíblia como realmente ela é. Porque as pessoas leem, pastor, a Bíblia como se fosse um conto de fadas. Ela simplesmente vai ver. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você for ler a Bíblia, a primeira coisa que você tem que entender é que a Bíblia ela não é uma só. A Bíblia não é simplesmente um livro só. Está certo que tem 66 livros na Bíblia, mas ela é muito mais do que isso. Quando você for estudar a Bíblia e ler a Bíblia, a primeira coisa que você tem que fazer é entender os tempos, as dispensações, para quem está falando, por que está falando e para quem está falando. Você tem que entender tudo isso, porque senão você vai pegar textos isolados e tentar aplicar na sua vida hoje. Quando você estuda hermenêutica, a frase mais famosa da hermenêutica é o quê? Não pegar um texto fora do contexto para fazer dele o quê? Um pretexto. Não pegue um texto fora do contexto, entenda o que está acontecendo, para quem está falando. Porque muitas vezes uma carta, a Bíblia, muitos livros da Bíblia foram cartas escritas. E essas cartas, ela tinham um destinatário. E acontece que as pessoas querem pegar uma carta que foi escrita para alguém e aplicar na vida dela. Mesma coisa eu pegar uma carta que a esposa do pastor escreveu para ele, eu acho que é para mim. Mas escreveu para ele, não foi para mim. Então eu preciso entender aquilo que se aplica para mim, aquilo que não se aplica para mim. Você precisa entender os tempos bíblicos. Verdade que foi Jesus que disse isso para pegar a sua cruz e carregar ela e seguir ele. Mas quando é que Jesus disse isso? Jesus disse isso antes dele carregar a dele, porque quando ele chegou na cruz do Calvário, ele disse assim: está consumado, ninguém precisa carregar mais nada, eu já carreguei por você, para você não ter que carregar. Jesus disse isso antes que ele carregasse a dele. Porque se você continuar falando aí: pastor, estou carregando a minha cruz, sabe o que você está falando? Você está falando para Jesus assim: muito bem, viu, seu Jesus, belíssimo trabalho o senhor fez. O senhor foi capaz de carregar a sua, mas a minha o senhor não foi. Muito bom, viu? Agora tem que ficar aqui sofrendo. Isso é um insulto ao sacrifício de Jesus. Não tente pagar um preço que Jesus já pagou, querido. Não tente pagar um preço que Jesus já pagou. Você precisa entender aquilo que eu falei no início, que tudo muda depois da cruz. Tudo muda depois da cruz, até o que Jesus disse. Jesus disse isso, mas foi antes da cruz. Na cruz ele disse: está consumado. Sabe o que significa estar consumado? Significa tetelestai. Era um carimbo que era dado num documento quando o escravo era comprado. Isso queria dizer: a dívida está completamente paga, não se deve mais nada. Foi isso que Jesus gritou: a dívida já está completamente paga, ninguém precisa acrescentar mais nada. Nenhum de nós pagamos uma conta duas vezes, porque nós queremos pagar a conta que Jesus já pagou. Nós temos que entender que tudo muda depois da cruz. Em Mateus, o mestre da lei virou para Jesus e falou bem assim: mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Olha só, que é um doutor da lei, era um mestre da lei, não era qualquer um. O que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus virou para ele e falou: o que diz a lei de Moisés? Ele começou a citar: não fazer isso, fazer aquilo, não fazer isso, fazer aquilo. Tudo isso eu já faço. Jesus falou assim: muito bem, então faça e terás vida eterna. Continue fazendo. Jesus não falou com ele: ah, rapaz, para com isso, não faça não, creia somente em mim, está tudo certo. Jesus não falou isso para ele, porque Jesus não veio para burlar a lei, Jesus veio para cumprir a lei, e eles estavam debaixo da lei de Moisés. Então Jesus falou assim: então continue cumprindo, já que você é o cara, continue cumprindo e você vai ter a vida eterna. Porque a verdade é, a lei não é ruim, a lei ela é perfeita, só que ninguém consegue cumprir. A lei é boa, o ser humano que não é. A verdade é que se você conseguir cumprir com toda a lei, você vai ser abençoado por Deus. A questão é, você não vai conseguir, então desista. E Jesus falou para ele assim: não vim para burlar a lei, eu vim aqui para cumprir a lei.
Então Jesus falou assim: continue, já que você acha que você consegue, então continue fazendo. Então Jesus falou o que para ele? Para cumprir com a lei. Depois que Jesus morre na cruz do Calvário, nós lemos aqui que o carcereiro chegou para Paulo e Silas, tirou eles para fora e falou bem assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? A mesma pergunta. O que Paulo e Silas respondeu para eles? Creia somente no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Não falou para ele: agora cumpra com isso, cumpra com ele. Não, porque o sacrifício já tinha sido feito, o sacrifício já tinha sido pago. Agora você só tem que crer no sacrifício de Jesus. Então nós temos que mudar os clichês evangélicos e parar de falar uma coisa que Jesus já fez e parar de tentar acrescentar em algo que já está completo. Alguém aqui está me entendendo? Diz amém. Agora, para acabar de verdade, essa aqui, quem já ouviu isso? No dia do juízo final, vai descer um telão. Não precisa nem terminar, né? Já sabe onde eu vou, né? Essa é a melhor que tem. Aí, bispo, te dedurando aí, te dedurando, camarada, esse é seu amigo, hein? No dia do juízo final, o telão vai descer. E Deus vai expor os seus pecados e até os seus pensamentos. Meu irmão, quando eu via isso, pensa no camarada que tinha medo. Fala: Senhor da glória, misericórdia. Se esse povo souber o que eu já fiz, que eu já pensei, meu Pai do céu, coitado de mim. Eu já vi pastor pregando isso e falava assim: irmão, cuidado, você está falando de mim, hein? Deus vai mostrar tudo, hein? E os irmãos morrendo de medo, com medo de falar mal do pastor. No dia do juízo final, vai descer um telão e Deus vai expor o seu pecado. Posso dizer uma coisa? Isso não aplica para nós, mas para os filhos da desobediência. Eu não estou falando que telão vai descer coisa nenhuma também, não. Mas é o que eu estou falando. Entenda uma coisa: telão não vai descer para eles também, não. O negócio é que o juízo final não é para mim nem para você. Isso que eu estou querendo dizer. Juízo final não se aplica nem para mim nem para você. Abre a sua Bíblia comigo em 1 João. Deixa eu provar isso para você na Bíblia. Porque todo mundo fica com medo do juízo final. Meu Deus, dia que Jesus voltar, vamos ver se isso é verdade. 1 João 4, versículo 16 ao versículo 18. Diz assim: assim conhecemos o amor de Deus, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Para que no dia do juízo tenhamos o quê? Confiança. Porque neste mundo somos como? No dia do juízo, para ter confiança, por causa de quê, pastor? Você já viu um réu que está entrando numa corte para ser julgado, entrar confiante? Ele não sabe o que vem, ele não sabe a sentença que vai ser dada para ele. A única pessoa que está confiante é aqueles que estão sentados ali no júri só assistindo. Eles estão confiantes, porque eles sabem que eles vão levantar dali quando acabar e vão para casa. Mas o réu não sabe quanto tempo ele vai viver. O que está falando aqui no versículo 17? Dessa forma somos aperfeiçoados, o amor é aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Nós somos como quem? Como Jesus, não é verdade? Jesus vai estar sendo julgado ou vai estar julgando? Então você acha que em qual posição você vai estar? Sendo julgado ou vai estar julgando com Cristo? Versículo 18: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Agora olha a mensagem, mais uma vez, a versão, a mensagem, presta atenção. E por saber disso, que abraçamos de coração esse amor que procede de Deus. Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós.
E nós não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nós não temos mais preocupação no dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Sabe o que isso quer dizer? Que quanto mais você tem medo de errar, mais você erra. O medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. O medo do juízo, o medo da lei, o medo de pecar, faz você pecar ainda mais. Porque a Bíblia diz que é a lei que excita, provoca o pecado. A lei provoca o pecado. A lei provoca o pecado. Quando você tem medo, é onde você peca mais. Quando você está com medo de errar, com medo do juízo, é onde você falha mais, porque você caminha debaixo da pressão. Quando você caminha livre, você erra menos. Você erra menos. É a Bíblia que está dizendo. O medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento. Quando já teve medo da morte? Ai, se Jesus voltar. Ai, e se eu tiver um acidente terrível e não der tempo de pedir perdão? Quantos já ouviram isso? E se morrer de repente? Aqui, é a Bíblia. É a Bíblia. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Escute isso. Quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. O que isso quer dizer, pastor? Quem tem medo não entendeu a graça de Deus. Quem tem medo ainda não entendeu a graça de Deus. Quem tem medo ainda não entendeu a graça de Deus. O que é o medo, pastor? O que é a pressão? Você já viu assim, às vezes, aquele jogador, Roberto Baggio, na Copa de 94. Os mais antigos vão lembrar. É aquele camarada que pensa assim: o mundo inteiro está olhando, eu preciso acertar. E se eu errar? O pastor é jogador, o pastor sabe como é que é. É ou não é, pastor? A pressão vem. Bateu o pênalti no final de Copa do Mundo. A pressão vem, o camarada: não posso errar, não posso errar, não posso errar, e vai errar. Sabe o que o Neymar falou domingo agora? Viraram para o Neymar e falou assim: Neymar, você foi com medo? O Neymar falou: não, fui tranquilo. Tinha treinado, estava de boa, fui tranquilo, bati muito bem. Ele não estava com medo de errar. Se você tem medo de errar, é onde você erra. Quando você está confiante, tranquilo, fala assim: não, eu sei quem eu sou, eu treinei, eu sou bom de bola, eu vou chegar e vou fazer. É ou não é, pastor, que é desse jeito? É a confiança que faz você acertar, não é a pressão. Quando você entende quem você é onde você acerta mais. Quando você não entende quem você é e caminha debaixo do medo, é onde você vai viver uma vida de pecado, uma vida vacilante. E quem tem medo do julgamento, medo da morte, ainda não entendeu a graça de Deus. Deus quer que você viva livre, entendendo que Jesus já pagou todo o preço por você, e que você é sim salvo pela graça de Deus, e nada nem ninguém pode mudar isso. Ele quer que você entenda que o seu pecado não é maior que a graça dele por você. Deus quer que você entenda que o seu pecado não é maior do que a graça dele por você. Entenda uma coisa: se a salvação fosse baseada no seu comportamento, então Jesus morreu em vão. Por isso que Paulo disse em Gálatas 2:21, eu não anulo a graça de Deus, eu não cancelo a graça de Deus, porque se a salvação fosse baseada nas obras, então Jesus morreu em vão. Se salvação fosse baseada no seu comportamento, Jesus morreu à toa. E Jesus não morreu à toa. Então eu quero que você saia daqui hoje entendendo que você é salvo e nada e nem ninguém pode mudar isso. Não é o seu comportamento, não é suas atitudes. Você é salvo por causa de Jesus e por aquilo que Ele fez com você, aquilo que Ele fez por você. Entenda uma coisa: o Evangelho não é sobre aquilo que você pode fazer, o Evangelho é sobre aquilo que Jesus fez por você. Alguém aqui está me entendendo? Dá um grito de glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.